Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Boa noite aí para todo mundo. Nós estamos aí, numa série de mensagens, que tem por título aí, e agora? Como viveremos? Na verdade, é uma pergunta que é feita, Eu acho que talvez seja uma pergunta muito honesta, Porque quando a gente vem para o Senhor, essa pergunta aparece na nossa mente, Eu lembro quando eu batizei, e aí eu saí das águas do batismo ali e já fiquei assim, meu Deus, e agora, Como é que vai ser a vida daqui para frente? E já saí numa tensão de quê? Que eu não posso mais pecar. Então eu saí dali já, E aí só foi... Eu pisei na terra lá, aconteceu uma situação lá, pronto. Eu já saí de mim, já pensei mal do irmão, nem falei, Pensei mal. E aí eu vi, meu Deus, não é bem assim igual eu estou pensando, Eu ainda estou aqui nesse mundo, ainda estou sujeito a tantas coisas, mas como viveremos? Como que é viver a vida com o Senhor, como um filho de Deus, no tempo que nós estamos vivendo? Porque eu acho que cada tempo também traz seu próprio desafio, Então nós temos os desafios aqui dos apóstolos na época primitiva. Nós tivemos os desafios da era da igreja, tivemos várias eras, a era das trevas, a era onde a igreja teve mais escura ali, da era da teologia. Nós tivemos a era da reforma e por aí vai. Mas agora é o nosso tempo, é a nossa hora. É o mundo que nós estamos inseridos nele, que tem os seus próprios desafios para a nossa fé, para a nossa vida, para a nossa caminhada com Deus e como viver nesse mundo. Diante de uma palavra que é imutável, a Bíblia não tem que ser atualizada, vamos entender isso. Não há necessidade de atualização da Bíblia, como é falado por aí, algumas pessoas falando isso. A Bíblia ela é atual e ela responde às nossas questões, porque a Bíblia está ligada e ela é um livro que orienta o nosso coração. Acima de qualquer questão, como que eu vou fazer negócio, como que eu vou criar filhos. A Bíblia não é um livro de receita. A Bíblia é uma bússola para o nosso coração, é isso que ela é. Quando o nosso coração ele se calibra com essa bússola, todo o resto que a gente for fazer, ou seja negócio, ou for criar filhos, ou for casar, vai estar orientado por essa bússola. A Bíblia não é só um livro de moral e princípios, mas é um livro de adoração, que vai nortear a nossa vida na adoração. Então, como viveremos? Como adoradores. Esse é o principal desafio nosso, Ser um povo adorador. E é interessante que, quando a gente vai olhar a história, você vai lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, E aí você vai passando por todos os textos e vai lendo aquilo e vai vendo como que vai se configurando a história da humanidade desde lá da criação, quando Deus cria o homem perfeito, pleno, coloca ele no jardim perfeito, maravilhoso, mas vem a tragédia da queda, acontece ali, Todo mundo conhece a história, que a serpente foi lá, enganou a mulher, e depois o homem veio, enganou e foi enganado, e comeram do fruto, e aí aconteceu tudo que nós sabemos que aconteceu, tudo que nós estamos vivendo hoje, essa tragédia da queda. Desde a criação, o Senhor, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem algo, ele está desenhando uma história. O nosso Deus, e a Bíblia é um livro que conta muitas histórias. Agora, dentro dessa narrativa bíblica, dentro da história bíblica, nós temos duas linhas que estão no curso da história. É a linha, ou o caminho, ou o propósito, ou o plano divino de redenção do ser humano. Existe esse caminho dentro das Escrituras, que a gente vai ver. Existem aqueles que respondem à graça de Deus na sua história, desde lá do livro de Gênesis.
As pessoas estão respondendo a essa graça, essa iniciativa divina de buscar o homem de volta para essa comunhão com Deus. E existe também aqueles que rejeitam essa graça divina e que buscam uma outra realidade para viver, seguindo ainda o veneno da serpente, buscando viver a vida por si mesmos, sabe? Buscando a sabedoria própria, a justiça própria, buscando seus próprios interesses. E aí vai, existem essas duas linhas na história bíblica. E é interessante que essas duas linhas, elas passam da nossa história, elas avançam no tempo futuro. E elas já no livro de Apocalipse, elas nos mostram o final dessa história. Nós vemos claramente, né, a grande Babilônia, a cidade da Babilônia, que é uma cidade espiritual. Nós vemos a serpente que se tornou um dragão. E a gente vê que tudo isso, no final da história, vai ser lançado num lugar chamado Lago de Fogo. Mas nós também temos a história da grande cidade, a Jerusalém espiritual, que descerá dos céus, ataviada como noiva para o seu noivo. E existe um povo que vai entrar nessa cidade e que vai desfrutar da glória, da presença do Cordeiro para forever. Entende? Então, nós temos essas duas histórias. E hoje, o que está acontecendo com a gente aqui? Existe um povo aqui, você está aqui, eu, nós, né? Tantos outros irmãos, que na nossa história de queda, de ruína, aconteceu isso. Deus entrou na nossa história. Deus nos encontrou pelo caminho e nos puxou para Ele. Nos trouxe para essa narrativa, sabe, da bênção de Deus na história. E quando isso aconteceu, sabe, no momento que nós fomos capturados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, isso é interessantíssimo, porque isso não tem hora marcada, não tem data, não tem dia santo. Deus é poderoso, não existe lugar certo, sabe? Deus faz. É o tal do novo nascimento. Aquele negócio acontece e a gente não controla isso. Quantos de nós estamos aqui que a gente era inimigo da cruz, que a gente foi inimigo desse negócio de evangélico, Bíblia, que Bíblia, coisa nenhuma. Você está aqui hoje sentado. E mais ainda, você não está só sentado aqui ouvindo, você agora é um defensor da fé. Pregador, você está propagando isso para onde você vai. Né? Que coisa incrível. Mas isso é o quê? É a mão de Deus. Como que aconteceu isso? A gente não sabe explicar. Um amor entrou no nosso coração, algo maior do que nós, mais poderoso do que a gente, entrou. Quebrou todas as nossas ideias, os nossos medos, nos lavou dos nossos pecados, curou nossas feridas, nossas dores. E aconteceu isso. Quando isso aconteceu em mim e você, tem um outro fenômeno também que aconteceu. Nós passamos a ser peregrinos e estrangeiros nesse mundo. Nós passamos a ser pessoas que, parece que vêm de uma outra pátria, de um outro lugar. Tem um cara muito conhecido de todos nós aí, o C.S. Lewis, ele falou assim, olha, se nada nesse mundo me preenche, se nada nessa vida consegue me trazer plena satisfação, isso quer dizer que, só pode querer dizer que eu não sou daqui. Isso é verdade, irmãos. A nossa pátria é outra. O nosso coração está preso em outra realidade. E nada aqui nesse mundo vai ser completo na nossa vida. Por quê? Porque somos peregrinos. Nós estamos numa espécie de exílio aqui nesse mundo. E por falar em exílio, nós vamos falar de Daniel. Daniel, foi um jovem exilado. O cara, provavelmente, aí, com seus entre 12 e 16 anos, foi quando ele foi exilado na Babilônia. A primeira leva do exílio, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou uma tropa de gente
Daniel estava entre esses exilados. E ele foi para a Babilônia. Agora, dentro dessa coisa dos exilados, como um judeu que tinha na sua cultura, na sua educação, né, Jerusalém como o lugar da adoração, onde o templo estava, né, ali, a figura do templo era central na fé dos judeus, ainda é, mas naquele tempo muito mais. Tem salmos que dizem, né, que os salmistas, eles diziam assim, olha, apegue-se a minha língua ao paladar. Como que eu vou adorar a Deus em terra estranha? Ou seja, eles estavam nos rios da Babilônia e eles não adoravam a Deus porque estavam distante de Jerusalém e do seu templo. Para você ver o nível da cultura, da paixão que eles tinham por aquela terra. E quando aquele povo foi exilado, e eles custaram a acreditar, muitos profetas vieram, contaram para eles, olha, vocês vão para o exílio, arrependam dos pecados de vocês, vocês vão para o exílio. E o povo não estava entendendo a voz de Deus. Existiam outros profetas que diziam que não, que Deus ia livrar, né, o povo de Israel da Babilônia. E quanto mais se aproximava os dias, sabe, de Deus usar a Babilônia para punir Israel, mais aqueles profetas reforçavam a ideia do templo, e aí Deus levantava Jeremias, né, que foi um dos profetas ali, bem no período da invasão da Babilônia, e esse povo, né, não acreditaram, mas foi o que aconteceu. Só que, ao mesmo tempo que havia uma profecia de juízo, havia também uma profecia de restauração. O povo voltará do cativeiro, o Senhor vai dar, né, dupla honra ao povo de Israel. Então, havia uma esperança, havia o juízo, mas havia a esperança também. Mas aconteceu algo ali. Dessa turma que foi levada para a Babilônia a primeira vez, e talvez até na segunda leva, foram 3 levas, o povo que estava já na Babilônia, no cativeiro, enviaram uma carta para Jeremias. Está lá em Jeremias 31, essa carta. E lá, nessa carta, o povo de Israel pergunta para Jeremias, os que estão lá no exílio, e aí, Jeremias, né, assim, o que a gente faz, né? Ou melhor, Jeremias 29, perdão. Eles perguntam aqui, eu vou ler um trecho dessa carta aqui, ó. Jeremias 29, verso 1 em diante, diz assim, são essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém. O rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros, os ferreiros e os ferreiros. A carta foi levada por Elazar, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinham enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte, olha aqui a carta. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam do seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os seus filhos, os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, para que a sua paz, porque na sua paz vocês terão a paz. Porque assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos seus sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor.
que essa carta está querendo dizer em outras palavras? Gente, vocês estão doidos para voltar para Jerusalém. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não vai acontecer agora. Então, enquanto vocês estão na Babilônia, construam casa, plantem pomares, casem os filhos de vocês, aumentem o povo de vocês, não diminua, sejam férteis aí. E diz mais, orem pela paz da cidade, porque a paz de vocês depende dela, dessa paz. A maneira como aqueles exilados tinham que viver dentro do exílio da Babilônia. Não era eles simplesmente fugirem do exílio, não era simplesmente eles viverem uma vida ali, sabe? Tipo assim, não vou fazer nada aqui na Babilônia. Vou ficar aqui, entendeu? Porque Babilônia é terra de ídolos, então não vou construir nada aqui. Não! Construam casas. Edifiquem. Plantem pomares. Isso, para você plantar, existe o período da colheita, né? da árvore crescer, de dar o fruto. Isso e vai levar tempo. Casem os seus filhos, para que eles deem netos a vocês. Aumentem em número. E essa carta é interessante, por quê? Porque ela é meio que um apontamento para a gente aqui também. Por muito tempo, nós, igreja, estávamos muito interessados em povoar o céu. Por muito tempo, nós, igreja, estávamos muito interessados em vamos construir casas no céu, com as nossas obras, com as nossas ofertas aqui na terra. Parte disso é verdade, mas isso não é toda a verdade. Enquanto nós estamos aqui, nesse exílio onde estamos, peregrinos, nós precisamos edificar a nossa família, a nossa casa, a nossa economia, precisamos aumentar em número, nós precisamos fazer isso. Agora, como fazer isso? Como não se contaminar com uma cultura desse mundo? Como não se contaminar com os valores que esse mundo aqui tem, o mundo babilônico? Porque nós estamos na Babilônia. E a Babilônia tem a sua própria cultura, tem os seus próprios meios, tem as suas próprias maneiras de fazer as coisas. Como eu vou viver em terra estranha sem me contaminar? E aí, agora sim, vamos lá para Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Diz assim, do verso 1 em diante. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou os seus utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei e com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber.
E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos seus jovens da mesma idade, desculpa que eu dei uma... E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, o chefe dos eunucos. Havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus concedeu o conhecimento, a inteligência, em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visão e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Nós lemos aqui o capítulo 1 inteiro. Você vê que dá para ler a Bíblia, hein? Né? Dá para ler rapidinho, né? Então, pronto. Você não está lendo a Bíblia em casa, estamos tendo que ler aqui. Mas vamos lá, gente, brincadeira. O que acontece aqui, meus irmãos? Nós temos aqui a narrativa de Daniel, um jovem de entre 12 e 16 anos, deportado para a Babilônia. Ele vinha da linhagem real, tá certo? Entre os nobres de Judá, da tribo de Judá, e ele agora está dentro da corte da Babilônia, sabe, inserido numa nova cultura. E a primeira coisa que eu quero chamar a nossa atenção aqui, dentre 4 que nós vamos falar aqui hoje, é que Daniel era um homem que amava a Deus. Como viver nesse mundo, debaixo da cultura desse mundo? Como não se contaminar com as coisas que estão presentes na cultura desse mundo, que são muitas, né? Só existe uma forma, sabe? A gente amando ao Senhor de todo o nosso coração. Daniel era esse homem. Daniel era um homem que amava a Deus. Ele aprendeu a amar a Deus. Ele aprendeu a amar a Deus. E lembre-se que naquele tempo, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Todos os livros organizados como nós temos agora. Eles tinham o Pentateuco e alguns livros proféticos já tinham sido escritos, alguns salmos. Mas eles não tinham a Bíblia tão organizada como nós temos hoje. Mas eles tinham uma cultura da oralidade, onde os pais ensinavam seus filhos, onde havia, sabe, as histórias do povo de Deus era contada de uma geração para outra geração. E assim Daniel aprendeu a amar ao Deus dos seus pais, aos Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele aprendeu a amar a Deus. Ele aprendeu, sabe, a ter esse coração de amor para o seu Deus. Agora, irmãos, isso é interessante, por quê? Porque esse amor a Deus, a gente precisa construir ele. Às vezes a gente pensa que tudo na Escritura é meio que automático. Eu fui salvo, converti, agora parece que baixou um download, sabe, da vida cristã completa na minha mente, no meu coração, e daqui para frente, basta eu estar nos domingos no culto, frequentar algumas coisas, que
a coisa vai estar acontecendo. Não é assim. Deixa eu te falar uma coisa, o seu coração é a sede, sabe, é uma fábrica de ídolos. Nosso coração, ele está o tempo inteiro buscando alguma coisa para amar, para se apegar, sabe, para desejar. Nós somos assim, sabe, e nós precisamos dar ao nosso coração o verdadeiro amor. Nós temos que aplicar o nosso coração, ensiná-lo a amar a esse Deus, a conhecer a esse Deus. Por isso que a gente precisa, às vezes, fazer como o salmista fazia. Porque está batido a minha alma, espero em Deus, porque ainda o louvarei. O salmista contava para a sua própria alma sobre Deus. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos refletir em Deus, ler a nossa Bíblia, sabe? Se apaixonar pela palavra do Senhor, pelas histórias que estão escritas aqui. Dê ao seu coração um amor. Dê ao seu coração uma paixão para Ele amar. Dê ao seu coração um desejo real. E não existe um outro amor que pode, sabe, mudar o nosso coração, senão o amor a Deus. Mudar o nosso coração, para as coisas do reino de Deus. Nós precisamos dar ao nosso coração um amor para Ele amar. Dê a Ele. Uma vez que você foi despertado, que você nasceu de novo, isso começou dentro de você, esse start foi dado. Agora nós precisamos fazer o quê? Alimentar esse amor. Nós precisamos aprender a fazer isso. Dê ao seu coração um único e maior amor. Como fazer isso? É a coisa que a gente sempre fala. Porque o simples é o que dá certo. É o feijão com arroz que nutre. Tenha tempo com Deus. Sabe? Desenvolva esse tempo com Deus. É tão interessante esse negócio, isso é tão, assim, forte, porque muitos empresários e homens de negócios, os caras hoje, eles entenderam o valor que a espiritualidade tem para a sua performance, no seu negócio. Então, os caras, eles fazem o quê? Cara, eles tiram um tempo. Eles fazem e espiritualidade, não necessariamente, nós estamos falando da palavra. Mas os caras entenderam que se conectar com algo que é espiritual, isso muda eles por dentro. Isso ajuda eles a performar melhor. Isso ajuda eles a ter um senso de juízo melhor para os seus negócios. Agora, irmãos, nós estamos falando agora da nossa fé. E a gente não vai nos relacionar, a gente não vai se relacionar com Deus simplesmente para a gente performar. A gente não vai se relacionar com Deus simplesmente para a gente ser uma pessoa mais proativa na vida, errar menos. Não, nós vamos nos relacionar com Deus porque nós amamos a Deus. Então, dê um amor para o seu coração amar. Coloque esse tempo diante do Senhor, na palavra, na oração e na adoração. Essas três coisas. Como Cezinha falou aqui mais cedo, a adoração não é simplesmente cantar, mas é você estar diante do Senhor. Como diziam os reformadores, todos nós estamos diante de Deus. Diante do Senhor. Coram Deu. Corandel, Del. Diante do Senhor. Nós precisamos viver essa vida assim, irmãos. Nós precisamos nutrir esse amor. Nós estamos assim, sempre vendo pessoas vindo a Cristo. E é incrível como que as pessoas vêm a Cristo com uma paixão fervorosa pelo Senhor. E isso tem nos feito admirar muito, sabe? Mas sabe uma coisa que eu estou buscando e tenho pedido ao Senhor na minha própria experiência? Eu falei, Senhor, já tem 30 anos quase que eu ouvi o Senhor falar comigo. E eu preciso voltar a te amar como naquele tempo. Sabe? Qual que é a frequência do seu amor ao Senhor? Nós podemos medir isso pelo nível do sacrifício que nós estamos dispostos a fazer por Ele.
Porque quando eu conheci Cristo e tinha N coisas que estavam entre mim e o Senhor, e eu comecei a negar muitas delas, porque eu estava tão apaixonado por Jesus que para mim nada daquilo importava tanto. Mas hoje eu penso mais. Hoje eu fico assim, fico medindo mais a água com o fubá, né, como diz na roça. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Dê um amor para o seu coração. Tire tempo com o Senhor. E deixe que esse amor, sabe, te ensine a regular os amores do seu coração. A frequência, sabe, da coisa. A gente está muito bagunçado, muito desordenado. Nós estamos amando tanto as coisas ao invés das pessoas. Nós estamos amando tanto o processo mais do que o fim, sabe? Aquela história do peregrino, né? Que diz que ele se encantou pelo caminho. Ele carregava um fardo. Ele começou a prosseguir com o Senhor. De repente ele largou aquele fardo, mas ele se encantou pelo caminho, mais do que a cidade santa que estava lá no final. Então, deixa que o amor de Deus regule os seus amores. Daniel fez isso. Daniel era um jovem que estava cheio de tentação. Imagina a Babilônia, brother, como é que era. E aquele camarada resolveu, no seu coração, não se contaminar com as iguarias do rei. E era tão forte o testemunho de Daniel, que no verso 16 diz assim, do capítulo 2, Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo. Ele foi... Espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Daniel 2,47, perdão. Diz assim, 2,47. Certamente, o rei disse a Daniel, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela o mistério, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele pôs como governador de toda a província da Babilônia, também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Mas Nabucodonosor reconheceu que Daniel era um adorador. Reconheceu isso. A segunda coisa, a primeira é, Daniel amava a Deus de todo o seu coração. A segunda, Daniel era um homem que conhece os seus limites. Sabe, essa agora, a primeira resposta de amor a Deus é a resposta ao próprio momento da nossa conversão. Nós convertemos, o Senhor nos encontrou, então nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Só que agora existe uma outra resposta que nós temos que dar. É a resposta, sabe, ao Evangelho. É a resposta àquilo que a palavra de Deus está sendo dita para nós dia após dia. Sabe, qual que é a resposta que nós temos? E mais ainda, quais são os efeitos que o Evangelho está produzindo na nossa vida, irmão? Não é possível nós sermos os mesmos, a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 1 ano atrás, de 4 anos atrás. Não é possível isso. Não é possível. Às vezes, conflito de casal, né? Aí, às vezes, a pessoa vira para outro cônjuge, e fala assim, olha, quando a gente se casou, você sabia que eu era desse jeito. Né? Mas, vem cá, eu só não sabia que você ia ficar assim o resto da vida. O que o Evangelho está fazendo em você, em mim? Sabe? E esse mesmo Evangelho, ele vai definir os parâmetros do nosso coração, da nossa vida. Porque esses jovens aqui, eles definiram. Alguma coisa aconteceu com eles. Por quê? Porque eles foram instruídos na cultura da Babilônia, eles aprenderam a cultura dos caldeus. Eles aprenderam a língua dos caldeus, porque a língua é talvez o elemento mais forte de uma cultura. Língua, comida. Eles aprenderam a língua, eles aprenderam a cultura, eles receberam nomes pagãos. Daniel era Belsazar, príncipe de Baal. Então, sempre que ele era chamado por um príncipe de Baal. Mas, beleza, até aí está tudo bem. Sabe, até aí beleza.
Mas, na hora que foi na dieta deles, na alimentação deles, alguma coisa não fechou. Alguma coisa não bateu. Então, peraí, não podemos nos contaminar com essa comida. Então, essa é a fronteira entre até onde eu devo ir, na cultura presente onde eu estou. Porque nós estamos aqui, nós temos que negociar, sim, vamos negociar. Temos que trabalhar, sim, temos que trabalhar. Nós temos, não necessariamente, nós seremos os primeiros, no topo da montanha ou da pirâmide. Nem todos nós seremos chefes. Nem todos nós seremos aqui o presidente da República. Ou seremos algum rei. Tira essa ideia da cabeça que estão colocando aí, os coaches, dizendo que você vai, sabe? Não. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você tem que cumprir o desígnio do Senhor para a sua vida. E se o desígnio do Senhor para a sua vida for, José, você vai ser o segundo em todo o Egito. Seja o segundo. Daniel, eu vou te colocar para o governador da Babilônia. Seja esse homem. Seja o melhor que você puder ser no lugar onde o Senhor te colocou. Mas saiba definir bem os limites. Daniel sabia definir bem os limites porque a lei de Deus estava dentro do seu coração, entranhada no seu coração. Nós precisamos saber quais são os limites que nós podemos negociar com essa cultura caída enquanto nós estamos nesse exílio que nós estamos aqui. O Evangelho é o nosso limite. E a gente só vai conseguir estabelecer os limites externos se nós tivermos os limites internos. Sabe? Não tem como a gente querer, criar barreiras de proteção para a nossa vida do lado de fora se isso não está aqui dentro. Nós precisamos ser homens e mulheres, que temos um temor de Deus. Uma coisa que a gente perde, nós temos perdido, sabe o que é? O discernimento da presença de Deus. Esse dia eu vi um amigo meu falando sobre isso. Cara, dá para você fazer certas coisas na presença de uma autoridade? Não dá. Você não vai fazer um monte de besteira, Até aqui dentro da igreja tem ambientes aqui que a gente não pode ficar falando bobagem que a gente fala em outros ambientes. Por quê? Porque temos presença, às vezes, mas tem coisas que nós precisamos entender isso. A presença em certos ambientes, cara, nos gera um certo bloqueio, um certo temor da gente. Agora, traz a presença de Deus para a sua vida. Eu estou pecando aqui, pegando a presença de Deus. Qual que é o limite? E a quem eu estou querendo agradar? A Deus ou a mim mesmo? Os limites internos do nosso próprio coração, a gente pode perceber isso como uma decisão. Decisão. Decida. Decida. Se você decidir algo dentro de você, estabelecendo isso dentro de você, valores dentro do seu coração, você vai conseguir, dizer não lá fora. Eu cansei, cara, de viajar esse Brasil aqui e visitar comunidades alternativas, onde tinha um monte de hippie, um monte de maluco lá, e os caras acender aquele cabo de vassoura, aquela tronca, entendeu? Apertada, aquele camarão lá de Cabrobró, Orocó, quem não conhece aí é o pé é onde tinha, não sei se ainda é hoje, tinha a maior plantação de maconha do Brasil, estava lá no Pernambuco. Entendeu? Aqueles bichão. E aí os caras começavam a rodar aquilo e chegava na minha mão. Eu dizia, pode passar. Eu já tinha decidido dentro de mim, isso não é mais para mim. Eu decidi isso no dia que eu converti. Isso não dá mais para mim. Então rodava e ia embora. Até o dia que o pessoal começou a me falar assim, os caras não é dessa vibe aqui não, vamos para outro lugar, a gente fuma por ali, mas perto desses caras não dá. Isso foi uma decisão dentro de mim, velho. Foi uma decisão. E isso a gente pode se aplicar para várias outras coisas da nossa vida, mentira, enganar os outros,
e por aí vai. Terceiro ponto aqui, Daniel era um homem de integridade. Um homem de integridade. Daniel, ele passou por 5 reis. 5 reis. 3 babilônicos e 2 medo-persa. Ele sobreviveu por 70 anos, sendo um homem de Deus e íntegro dentro da Babilônia. E, cara, vamos dizer assim, né? Daniel trabalhou na repartição pública. E ali tinha um tanto de gente que ia furar o olho dele, puxar o tapete dele. Tinha. E tem o capítulo 6 de Daniel vai contar a história lá de quando o rei Dário colocou Daniel para ser o presidente dos prefeitos ali da cidade, lá de Suzã. Está aqui, ó. Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia o espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, olha aí, ó, começou a armação. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado à administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Eles tentaram de todo jeito, caçar um rabo preso, uma mentira, uma mácula na história desse cara. Não conseguiram achar. Até que eles chegaram, caíram a ficha para eles e falaram: velho, só tem um jeito, nós temos que pegar ele na fé dele. Aí vai dar. E a gente sabe que para Daniel a fé não está na mesa para negócio. A cabeça dele já foi a prêmio várias vezes por conta da sua fé. E não seria mais uma cova dos leões que faria com que ele, demovesse da sua fé. Não, Daniel era um homem que tinha essa convicção diante de Deus, um amor a Deus profundo. Ele era um homem que tinha os seus próprios limites que o geraram nele uma resposta de integridade no Evangelho. E Deus ali ainda colocou em Daniel sabedoria e discernimento. Então ele era um homem íntegro. Por 70 anos ele viveu na Babilônia, passou por 5 reis e não foi achado nenhuma mácula na história desse camarada, de Daniel. Por último, Daniel era um homem que tinha uma visão espiritual. Ô, irmão, visão é uma... Aqui, visão, eu quero relacionar visão com um discernimento dos tempos. Nós começamos falando aqui sobre que Deus está levando o curso da história. E Deus ele tem essas duas, tem a narrativa de Deus que está levando o homem à bênção de Deus. E existe também a narrativa da história da serpente, que está aí, enganando, e uma multidão seguindo. Não é isso? Agora, o que aconteceu com Daniel? Daniel era um homem que discernia os tempos. Ele estava posicionado em Deus. Posicionado em Deus. Ele sabia que aquele tempo no qual ele estava ali na Babilônia, em vários momentos, Deus deu a ele visão. Ele conseguia discernir os sonhos das pessoas. Ele conseguiu discernir as inscrições lá na parede, aquela mão que desenhou lá na parede. Daniel, ele conseguiu se colocar na brecha, que quando ele leu o livro do profeta Jeremias, que dizia que Israel ficaria 70 anos preso na Babilônia e já estava chegando nos dias do fim do seu cativeiro, Daniel se colocou na brecha para orar pela nação de Israel. E capítulo 9 vai nos mostrar isso, que ele era um homem que orou pelos seus próprios pecados e pelos pecados da sua nação,
e se colocou diante do Senhor para orar. Por quê? Porque ele discernia os tempos. É interessante que um homem como Daniel, que talvez teria uma baita vida lá na corte de Israel, que ele era, né, da descendência lá dos príncipes, esse homem tinha uma carreira para viver, mas quando ele foi deportado para a Babilônia, ele discerniu os tempos. E ele falou, cara, não estou em Israel, não estou entre os meus, estou numa outra terra, mas eu sei que Deus está comigo aqui. Senhor, qual que é? O que o Senhor tem? Qual que é o teu plano? Qual que é a tua vontade, Senhor? Qual que é o teu coração para esses dias? Para o que está acontecendo aqui? Daniel se colocou nesse lugar, nessa brecha. E nós precisamos estar discernindo os tempos, irmãos. Como é que você está enxergando o seu trabalho? Como é que você está enxergando seus relacionamentos? Como é que você está enxergando a sua vida? Ou você é daqueles que faz seus próprios planos e boa? Deus que se encarregue de me abençoar nos planos que eu estou fazendo. Não é assim, irmão. Nós temos que entrar na história de Deus e orar. Deus, qual que é a tua história para esse tempo, para a minha família e para isso que o Senhor colocou nas minhas mãos? Qual que é o tempo do Senhor para isso que eu estou fazendo? Eu tenho um amigo que ele é gago. Ele é gago desde sempre, desde a infância dele. Aí um dia, um amigo, um pastor que discipulava ele, colocou ele para pregar. Ele falou assim, é a primeira e é a última vez, porque não vai dar bom, cara. O cara é gago, gagueja, você conversa com ele, eu fico agoniado. Mas ele pregou naquela noite. Ele deu o testemunho dele. Isso era 90 e alguma coisa. E ele está dando testemunho dele até hoje, pregando o evangelho. E posso falar uma coisa? Quando ele está aqui, ele não gagueja. Duas coisas que ele faz sem gaguejar, pregar e cantar. O resto, entendeu? Então, meu irmão, sei lá, o diabo tentou ferir esse cara no dom dele. E qual que é o dom que você tem que o diabo está tentando te ferir? Sabe, está te jogando para baixo. Está te massacrando. Nós temos que discernir os tempos. Outro camarada que passou por isso foi Ezequiel. Ezequiel era da linhagem sacerdotal. Ele ia cumprir o plano de ser um próximo sacerdote em Israel. O que aconteceu com Ezequiel? Babilônia, foi deportado. E quando ele estava na Babilônia, ele não ficou junto com Daniel lá na corte. Ele foi para a agricultura. Ezequiel ele profetiza a partir do rio de Quedar. Está lá escrito. Só que quando Deus chama ele, ele fala assim, Ezequiel, o que você está vendo? E eu te pergunto hoje, talvez você não está no lugar que você queria estar. Talvez você não está na posição que você almejou estar. Mas eu quero te falar hoje à noite, o que você está vendo? Você precisa abrir os seus olhos para aquilo que o Senhor está querendo te mostrar. Porque aquele homem foi um dos profetas que mais enxergou, sabe, realidades profundas do reino de Deus. Ele viu o trono. Ele viu as rodas que faziam o trono ir para um lugar e para o outro. Ele viu a glória saindo de entre os judeus e sendo assunto aos céus. Ele viu o vale de ossos secos. Ele viu a cidade santa, a Jerusalém celestial. Ele viu, tudo isso ele viu, ele enxergou o rio de Deus que corria por dentro da cidade. Irmãos, nós precisamos olhar além, porque a cultura desse mundo aqui está te viciando e está te dando uma viseira, sabe? Está te colocando dentro de um quadrado e te encaixotando. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, Deus vai quebrar essas paredes aí. Deus vai arrancar essa viseira, vai abrir os teus olhos para que você veja, porque o povo de Deus tem que estar engajado com uma única coisa aqui. Uma única coisa. Com a glória de Deus. Nós temos que ter engajado aqui nesse mundo em glorificar a Deus, em fazer Deus conhecido, até o último dia da nossa vida.
Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, esse é o motivo da nossa existência, é o motivo da nossa salvação. Então, meu irmão, pega tudo que você tem, todo o seu trabalho, sua empresa, seu negócio, seus títulos, sabe, sua faculdade, tudo isso. Pega esse pacote inteiro e fala assim, Jesus está aqui. O que o Senhor quer que eu faça com tudo isso? Como que eu posso te glorificar com tudo isso que eu tenho? Porque essa é a missão, esse é o trabalho, essa é a vontade do Senhor. É assim que devemos viver. Espero poder ter respondido um pouco dessa pergunta tão complexa. E agora, como viveremos? Viveremos amando a Deus. Viveremos sabendo nossos limites. Viveremos com integridade e discernindo os tempos que nós estamos inseridos. Amém, irmãos?